paz do Senhor Jesus, amada igreja, espero que todos os irmãos estejam bem, estejam em paz. Estamos ainda dentro daquela situação de quarentena, temos que nos precaver, nos cuidarmos e também obedecermos às leis aí do nosso país. Então, por essa razão, estamos ainda longe, mas se Deus quiser, queridos, logo em breve estaremos juntos, cultuando ao Senhor, né, naquela comunhão gostosa que sempre nós, há muitos anos, viemos fazendo, tá bom? Queridos, hoje o mundo comemora a Páscoa e às vezes a gente faz as coisas automaticamente sem discernimento, sem saber, na verdade, o que estamos fazendo. Então eu gostaria de ministrar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então veja que a questão da Páscoa gera um preço, gera uma situação, gera realmente aí algo muito alto, muito forte, que é o sacrifício. E ele fala assim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que nós precisamos entender aqui, e eu quero levar os irmãos a esse entendimento já. Vamos orar então ao Senhor, pedir ao Senhor a direção e entraremos na palavra de Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te glorificar nesta hora, te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor se revele a nós, Pai, e que o teu nome seja glorificado em cada coração. Assim adentra em cada família, cada casa, abençoando agora neste domingo, Senhor, que segundo as tradições desse mundo, no domingo de Páscoa, Pai, que nós possamos entender um pouco sobre esse assunto. Assim nos abençoe, nos ajude e dirija, Pai, cada ato desse culto em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, a nossa Páscoa, né? Aí Coríntios está falando sobre esse assunto. E ele manda até no versículo 8, que façamos festa, mas não com fermento velho. Então eu preciso entender um pouco sobre esse assunto. Não como fermento velho, nem com fermento da maldade. Então existem fermentos envelhecidos e também existem fermentos da maldade, existem fermentos da malícia, mas com asmo da sinceridade e da verdade, diz aqui no versículo 8. Então, o que eu queria ministrar para vocês é o que Jesus realmente representa no seu coração, na sua vida, o que ele representa verdadeiramente na sua casa e na sua família. Aí eu quero levar os irmãos em Mateus capítulo 6, né? Coloca um dedinho aí em Coríntios, nessa parte da abertura dessa palavra. Vamos em Mateus capítulo 6, capítulo 16, que está ministrando ao meu coração e ao seu coração algo muito maravilhoso. Que diz assim, olha, versículo 13. Lá no versículo 13. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, então Jesus estava interrogando os seus discípulos, conversando com eles: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí no versículo 14, eles disseram, uns diz João Batista, outros diz Elias, outros Jeremias, e outros também um dos profetas. Aí Jesus fala assim: e vocês? O que dizem eles de vós, de quem sois, né? De que dizeis o que eu sou? O que vocês me dizem quem eu sou em vocês?
E aí no versículo 16, Simão Pedro responde e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja que Simão, sem discernimento ainda, sem conhecimento profundo da palavra de Deus, ele diz assim: Tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, queridos, para que haja Páscoa é necessário que haja sacrifício. Houve um grande sacrifício lá no Egito, né? Nós entendemos que a Páscoa tem a sua origem lá em Êxodo, capítulo 12, se não me engano. Vamos lá, capítulo 12 de Êxodo. Quando Deus institui a Páscoa, ele ministra ao coração, é isso mesmo, Êxodo 2, instituição da primeira Páscoa. Aqui está falando da primeira Páscoa e está falando do que ela representa, o que a Páscoa representa na vida de um servo de Deus. Queridos, aqui em Êxodo, está falando dessa Páscoa, foi quando Deus trouxe exatamente a morte a todos os primogênitos, desde primogênitos israelitas, como primogênitos dos egípcios também. Porque mesmo sendo judeus, se nós não estivermos, diz a palavra aqui, que foi necessário que um cordeiro fosse morto, e eles pegavam aquele sangue do cordeiro, espargiam sobre a porta, né? Eles marcavam as portas, e somente as portas que tinham o sangue do cordeiro, a morte passava e não adentrava naquela casa e naquela família. Então eu preciso entender para a Páscoa. Páscoa é um sacrifício. Sem o sacrifício não existe a Páscoa, porque a Páscoa para os judeus significa exatamente a passagem da escravidão, de uma vida de escravidão no Egito, para uma vida de liberdade em Deus. E para nós cristãos significa a ressurreição de Cristo Jesus. Então, por isso que lá em Coríntios capítulo 5, versículo 7, está falando que Jesus, a nossa Páscoa, no qual ele se sacrifica por nós, né? Jesus sacrificado por nós, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Por isso que Pedro, ele fala Jesus Cristo, ou então ele diz assim, o Cristo, o Filho de Deus. Quando se fala Cristo, o Filho de Deus, já é um Jesus aí ressurreto, já é um Jesus que tinha já feito o seu sacrifício na cruz do Calvário, entregando ali a sua vida, derramando o seu sangue, espargindo esse sangue também agora nas portas do nosso coração, da nossa vida, e nos fazendo agora participante de uma festa, não mais com fermento envelhecidos, ou com fermentos de maldades, ou com fermentos de malícia, mas agora um pão vivo que desceu do céu, né? Jesus Cristo dentro da minha vida e dentro da sua vida também. Então, eu quero ministrar um pouquinho sobre isso, né? Vamos entender. Se você ler aí em Êxodo, totalmente Êxodo, você vai entender que o que aconteceu aqui. A partir do capítulo 11, vai falando aí que Deus anuncia as mortes dos primogênitos lá na terra do Egito, de todos os primogênitos, né? Tanto israelitas como também dos egípcios. Eu só quero deixar aqui dois ou três versículos para que vocês entendam. No capítulo 12, versículo 15, e este dia vos será por memória, e celebrar-o-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarei por estatuto eterno. Então, queridos, Jesus Cristo, para nós, a Páscoa para nós é exatamente a ressurreição de Cristo. É a vida de Cristo agora dentro do nosso coração. Então, nós fazemos parte agora da nova aliança. Na velha aliança, na verdade, era necessário que esse cordeiro que tinha que ser morto aqui, e o sangue espargido nas portas, ele tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano de idade.
Já no caso da nova aliança, existe uma promessa no livro de Isaías, e isso que eu acho lindo, no livro de Isaías, né? Aqui o sangue foi espargido, a morte passou, e ela passava em cada casa, em todo o estado do Egito, e foi passando em casa por casa. A casa que não tinha o sangue, a morte entrava, e o primogênito daquela casa morria. Então, amados, é um dia de festa para entendermos o seguinte, que se a morte não nos atingiu, é porque Cristo já está dentro de nós. Por isso que a pergunta de Jesus, ela foi muito linda na vida do coração dos discípulos. Quem sou eu? O que vocês dizem que eu sou? Qual é a importância da minha vida? Vocês estão entendendo a realidade de uma nova aliança no coração de vocês? E aí, em Isaías capítulo 9, a promessa que diz assim, olha, capítulo 9 de Isaías, né? Que diz assim, no versículo, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, aleluias, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será lindo, irmãos. Aí eu quero que você olhe para dentro do seu coração. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou repetir isso para você. O seu nome, o nome de Cristo dentro do seu coração. O que você tem a dizer do Senhor? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então vamos entender um pouco sobre esses tributos que Jesus está dizendo aqui através de Isaías, lá uma profecia, lá no livro de Isaías, há muitos anos atrás, antes de Cristo chegar. Ele já está dizendo de Jesus aqui, ele está manifestando Jesus Cristo aqui, que o menino há de nascer dentro de nós. Lá em Lucas, assim foi, quando Jesus, quando narra lá em Lucas sobre o nascimento de Jesus, então ele lá fala assim, e nasceu o menino, né? E o menino nasceu. Então esse menino precisa nascer dentro de mim, dentro do seu coração. Aí eu vou entender Páscoa, aí eu vou entender por que é ressurreição, por que é sacrifício em Cristo Jesus, amém? Então deixa eu colocar um pouco, explicar um pouquinho para vocês essas características de Jesus aqui na questão dele ser maravilhoso, dele ser conselheiro, dele ser Deus forte, dele ser maravilhoso, príncipe da paz, né? Tudo isso dentro de mim, dentro de você, meu irmão, precisa ser manifesto, tem que ser manifesto. E eu começo então com Deus maravilhoso. E o que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Um Cristo maravilhoso, um Deus maravilhoso, Jesus, o menino, o Cordeiro maravilhoso dentro de mim. Ele está dizendo o seguinte, que ele é a manifestação pura de todas as obras de milagres, de todas as obras maravilhosas, aquilo que Cristo fez na minha vida, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, meu irmão. É maravilhoso. Deus tirou você do lamaçal, do lodo do pecado, te resgatou da morte e do inferno. As condenações que estavam sobre você, Jesus levou. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Então esse maravilhoso de Deus da minha vida é exatamente todos os milagres realizados no meu coração e no seu coração por Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, essa é uma das características talvez mais maravilhosas de Cristo. Ele é maravilhoso dentro de mim e dentro de você. Por isso que o nosso coração está feliz.
Por isso que nós podemos sentar na mesa de Cristo e participar da ceia do Senhor, comer do pão, tomar do cálice do Novo Testamento. Esse é o meu sangue, né, que é derramado por vós. Esse é o meu pão, é meu corpo que foi totalmente desfigurado por vocês. E é isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele precisa representar. Quando essa pergunta atingir meu coração, eu tenho que dizer: Jesus, o Senhor é maravilhoso na minha vida. E a questão do conselheiro, né? Jesus fala assim, ele é conselheiro. O que quer dizer conselheiro? O que significa isso dentro de mim e dentro de você, meu irmão? Significa exatamente a personalificação de Jesus, né? Da perfeição, da sabedoria de Deus, né? da palavra do Senhor, que nos gera essa vida eterna. Em Isaías, aqui mesmo em Isaías capítulo 11, no versículo 1, eu quero deixar esse texto no seu coração, que é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Você agora tendo o Cordeiro de Deus, né, no seu coração, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Em João, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo, da minha existência, daquilo que eu vivia, e assim Cristo também fará e estará fazendo em vós. Diz assim a palavra: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das duas raízes um renovo frutificará. Que renovo é esse? E repousará sobre ele. Olha aí, meus irmãos, o conselheiro. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Está sobre Jesus, sobre esse conselheiro. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor de Deus, irmãos. Esse Deus conselheiro dentro de nós, ele está aqui exatamente como conselheiro, porque é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria está dentro de você, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do temor de Deus. Do temor de Deus, preste atenção nessa questão do temor de Deus, irmãos. Porque muitos se dizem cristão, mas falta temor. Por que falta temor? Porque continua ainda não manifestando um Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, manifestando um Cristo distante, um Cristo frio, uma igreja fria, uma igreja morna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa que essa sabedoria de Deus entre, esse temor de Deus entra no seu coração. Por isso que ele é conselheiro. Tudo isso está dentro de nós. Personaliza dentro de nós exatamente esse Espírito de Deus, amados. Do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e de temor de Deus. Amém, amados? Aí eu tenho resposta para o Senhor. Eu tenho resposta para o Senhor. Por que ele fala, e Deus forte? E Deus forte? O nosso Deus, querido, esse Cordeiro de Deus, ele tem toda a plenitude da deidade. O que é essa deidade dentro de mim, dentro de nós? Por que Jesus, por que Deus é o Deus forte? Porque deidade é o conjunto de forças, é a fonte de tudo aquilo que é divino dentro do meu coração, dentro de você. Por isso que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, irmãos. Posso todas as coisas, diz o Paulo, naquele que me fortalece. Então, queridos, esse Deus forte dentro de nós, ele existe de forma corpórea. Ele existe de forma presencial dentro de nós. Por isso que nós rejeitamos todo o mal. A palavra fala assim que o diabo fugirá de nós. Amém? Porque nós somos revestidos desse poder de Deus, dessa força de Deus, desse Deus forte dentro de nós, né? Lá em João 1, diz assim, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Amém? É toda a plenitude, a força de Deus
nas nossas vidas. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Quantos, queridos, que Deus se manifesta, se diz cristão, Deus se manifesta, mas essa verbalização de Deus aqui, essa presença, esse poder corpóreo de Deus dentro do nosso ser, não manifesta isso, irmãos. As pessoas ficam nos seus ais. Ai, meu Deus, ai, não sei o quê, ai, salário pequeno, ai, situações, ai, enfermidade, e ficamos aí nessas lutas físicas de carne, esquecemos que o Deus forte está dentro do nosso coração, que essa luz aqui já se manifestou. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí vai falando do testemunho de João, e o próprio João fala, que daqui mesmo João, já ministrei, ele fala assim, lá no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, amados. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. E se ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Cristo Jesus. Amém, amados? Todo esse livro de João, capítulo 1, e lá também no capítulo 15, né? Ele fala também exatamente que nós somos ligados, meus queridos. Nós, como varas, estamos ligados ao Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Então, o poder de Deus está em mim. Porque se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Esse poder, esse Deus forte está comigo e está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando ele fala, quando ele manifesta como Pai da eternidade, é tremendo. Aleluias, é tremendo. Meus irmãos, é Deus agindo eternamente em favor da minha vida, em favor da sua vida. É um Deus que é compassivo, é um Deus que está presente, mas que está agindo dentro de nós, dentro do nosso coração. Isso fala em Salmo 103, é lindo isso que fala em Salmo 103. Diz assim, como um pai que compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então veja bem, amados, aqueles que têm o temor de Deus, que eu disse lá no espírito de temor, Deus se compadece de você. Como é que ele se compadece? Como o Pai da eternidade. É aquele Pai que cuida, é aquele Pai que não permite que nada lhe falte. A mesa do justo é abençoada. A Bíblia diz que nenhum mal, meus irmãos, sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. E eu creio nessa palavra. Por quê? Porque é o Pai da eternidade que está me dizendo, amém? E ele se compadece de mim. Ele se compadece por quê? Porque ele me ama. Ele se compadece por quê? Porque ele me guarda, irmãos. Ele se compadece por quê? Porque ele supre todas as nossas necessidades. Esse agir de Deus é o amor dele em nós, é a sua proteção e é o seu suprimento na minha vida e na sua vida. Por isso que ele fala, como um pai que se compadece, assim o Deus da eternidade está dentro do seu coração, está dentro do meu coração, príncipe da paz. Aleluias! Eu amo também essa parte, irmão, príncipe da paz. Deus, Jesus é o príncipe da paz dentro do meu e do seu
coração. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe o que ele fala lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1? Algo maravilhoso. Os irmãos já conhecem essa passagem, mas eu tenho que passar para alguns, talvez, que me assistem agora, não tem conhecimento dessa passagem bíblica. E eu quero só deixar bem registradinho, gravadinho no seu coração, nesse culto abençoado de Páscoa, né? Que diz assim: não é, meus irmãos, a nossa ceia de Páscoa, nós ainda vamos participar. No final eu te explico. Ele fala assim, olha o que fala aqui a Bíblia sobre esse príncipe da paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, por esse príncipe da paz, nós temos paz com Deus, irmãos. Nós temos paz com Deus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluias, aleluias! E não somente isso, mas também nos gloriamos, olha, irmãos, na tribulação, sabendo que a tribulação produz o que em mim? Em você? Paciência. Nada pode te atingir, tribulação nenhuma pode te atingir. E a paciência, a esperança, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Porque Cristo, estando em nós, ainda fraco, morreu no seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo o bom alguém ouse morrer. Então, amados, Cristo morreu pela minha vida e pela sua vida. Fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Lembra que eu falei para os irmãos que o sangue de Cristo agora sobre as nossas vidas, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu já ministrei essa palavra no culto anterior. Nós somos, queridos, justificados no Senhor. Temos paz com Deus. Ele é o príncipe da paz no meu coração e no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, Deus forte. Diga assim, Pai da eternidade. Amém? Diga assim, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É o príncipe da paz. Que Romanos fala, que é justificado pela fé. Cada um de nós nos apresentamos, né, diante de Deus pela fé, e Ele fez uma obra no meu e no seu coração. E a pergunta que eu faço agora é exatamente essa. Queridos e queridas que me ouvem nessa noite, papai, mamãe, filhinhos, que me ouvem nesta noite aí na vossa casa, no conforto do seu lar. A mesma pergunta que Jesus disse e fez aos seus discípulos lá no comecinho da nossa ministração, eu quero fazer agora ao seu coração. O que diz você que Jesus é na sua vida? O que você pode dizer de Jesus aí na sua casa? A Bíblia fala que devemos limpar-vos de todo o fermento velho. Significa abster-vos de todos os ensinos de tradições humanas, filosofias, religiosidades, tudo o que possa ser humano, para que sejais uma nova massa. Não é engraçado, amados? E é tão maravilhoso que essa nova massa, ela só pode acontecer na minha vida quando eu sou transformado.
verdadeiramente eu me coloco nas mãos de Deus. Então Deus moe a minha vida. Ele faz uma nova massa, ou um novo barro, vamos entender dessa forma. E com as suas mãos Ele vai moldando a minha vida, fazendo da minha vida uma nova massa, sem fermento, queridos, de fariseus, sem fermento de escribas, né? Sem fermentos e doutores da palavra, na simplicidade do Evangelho de Cristo, sem precisarmos de muito aprofundarmos, né? Para entendermos a simplicidade desse Evangelho. Então volta lá, por favor, lá em 1 Coríntios, por favor, e vamos ver o que diz aqui no versículo 7. No versículo 7 fala assim, como eu li agora: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, eu quero entender aqui, me perdoe aí, talvez a minha ignorância, mas quando Pedro falou aquilo, Pedro, lá em Mateus, Pedro, ele deixa muito claro, Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Dá essa impressão de um homem completamente transformado ali, irmãos. Mas Cristo ainda haveria de fazer a sua obra. Logo na sequência, ali mesmo, no capítulo 16, diz a palavra que Pedro, então, ele começa a repreender Jesus, amados. Sem discernimento por aquilo que Jesus estava dizendo, que Jesus estava exatamente relatando que ele teria que passar por todo aquele processo de ser preso, crucificado e morto, e Pedro então repreende, dizendo assim que esse mal não viria sobre Jesus, que ele não ia permitir. E aí Jesus, com a mesma mansidão, diz para Pedro assim: apartai-vos de mim, Satanás. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado. Ele manifestou um Cristo ressurreto, mas ainda vivia numa carne pecaminosa, sem discernimento. Então dá a impressão que, por um momento, Pedro compreendeu totalmente a vontade de Deus, que é exatamente a minha transformação e a sua transformação. Logo em seguida, Pedro estava numa situação mundana, pecaminosa, sem discernimento. Se você ler lá em Mateus 16, todo o contexto, você vai ver sobre esse assunto. Então Jesus fala assim: limpai-vos, pois, o fermento velho. Essa limpeza ela precisa ser uma limpeza totalmente perfeita na minha vida. Por isso a pergunta hoje, se Jesus te perguntar agora mesmo, o que você diria que Ele é na sua vida? Cristo? O Filho do Deus Altíssimo? Como Pedro respondeu, já totalmente transformado? Porque agora, meu irmão, Cristo já morreu e já ressuscitou e já se manifestou para mim e para você. Então a minha Páscoa hoje, ela precisa ser uma Páscoa com discernimento, amados. Com discernimento. Já não é uma Páscoa conforme o mundo me ensina aí. Eu vi um dia desses aí, alguém dizendo assim: ovos que representa a nossa Páscoa. Não, meu irmão. Não, meu querido. O ovo de chocolate não representa a Páscoa. O que representa a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição, ela me trouxe nova vida. Ela moldou a minha vida, transformou meu coração e me fez agora ter discernimento da vida eterna do Deus Altíssimo. Amém? E o que eu queria mostrar para vocês em João capítulo 1, versículo 29, no versículo 29, viu, irmãos? Que diz assim: e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Então João aqui foi aquele que abriu o caminho para a manifestação de Jesus Cristo, ele já olhando para Jesus, vindo para ele. Né? Isso, eu acho lindo esse vindo para ele. Significa que João viu. João aqui estava no seu coração, mesmo que Jesus ainda não tinha feito a sua obra. Aqui Jesus estava se aproximando de João para ser batizado. Mas ele já via ali, como lá em Isaías, o profeta já viu Cristo ressurreto. E João, então, como profeta do Senhor aqui, diz assim, que a palavra fala que Jesus que vinha para ele. Então João viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Esse é aquele da qual disse: após mim vem alguém que foi antes de mim. Por quê? Porque já era primeiro do que eu. Então, amados, é ter discernimento, é compreender. Então, sair das filosofias, dos rudimentos deste mundo, dos ensinamentos mundanos, das tradições pecaminosas. Não está escrito aqui, amados, que Páscoa é comemorada dessa forma. Páscoa é comemorada com discernimento, compreensão, entendendo o que Cristo fez por mim. Ele te chamou. E dentro de você existe um Deus conselheiro, um Deus forte, um príncipe da paz. Dentro de você existe um Deus glorioso que quer se manifestar através da sua gloriosa vida, meu irmão. Maravilhoso, um Deus tremendo, um conselheiro, né? Como diz Isaías, que nós lemos lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 em diante. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, né? Deus da eternidade e Príncipe da paz. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Amados, esse domingo de Páscoa, né? Segundo as tradições do mundo. Mas a Bíblia fala que a Páscoa ela foi instituída no 14º do mês de Abib. Então, amados, no 14º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês israelense, no calendário judaico, Deus então, ele manda que seja sacrificado. E é mais interessante, amados, que lá fala assim, que todos deveriam se recolher em sua casa. E eu te convido nesta noite, em nome de Jesus, se recolhe na sua casa. Qual casa somos nós? Espargindo o sangue do Cordeiro nos umbrais da vossa casa, para que nada possa te atingir. Nesses dias terríveis de tribulações do mundo, porque a tribulação ela produz, meus irmãos, paciência, experiência, e para que nós possamos aguardar em Deus todas as coisas em nossas vidas. O que nós temos que ter discernimento é que nada pode nos atingir. E ainda que nos atinja, Deus está conosco. Deus está conosco e tem propósito. Ele sabe do meu e do seu coração. E o apelo que eu te faço nessa noite, abra o seu coração. Deixa Deus esclarecer a sua vida. Amém? Veio ao meu coração nesse momento, eu quero também deixar no seu coração, que veio no meu coração, lá em Isaías mesmo, que diz assim, Isaías, uma palavra maravilhosa do Senhor. Maravilhosa, diz assim, veio no meu coração agora assim, ó, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vou repetir, levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas
sobre ti o Senhor virá surgindo em sua glória e se verá sobre ti. Amém? Esta é a obra do Senhor Jesus. Amém? A obra do Senhor Jesus. Levanta-te. Se você estiver caído, eu não sei como é que você está agora. Eu não sei como é que essa palavra te alcança agora. Mas eu estou te profetizando sobre a sua vida. Levanta-te. Por quê? Porque a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Levanta e resplandeça, meu irmão. Não seja uma luz colocada debaixo da mesa, mas seja colocada no velador. Para quê? Para que onde você estiver, você possa resplandecer esta glória de Cristo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba isso, irmão. Receba isso em nome de Jesus. Levanta-te, resplandeça, celebre a Páscoa, glorifique Jesus Cristo dentro do seu coração. Deixa Deus manifestar na sua vida e no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra guardada no seu coração, para que você possa refletir juntamente comigo todas essas coisas. Vá lá, pesquisar na palavra. Guarde esses versículos no seu coração e medite nele de dia e de noite, para que tudo vá bem no seu coração. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te dar graças em nome do Senhor Jesus, por mais essa noite, por mais esta palavra, por mais esse culto. Santo de Israel, Deus forte, príncipe da paz, Deus conselheiro, Senhor da glória, manifesta em nome do Senhor Jesus, resplandeça, meu Deus, em nome de Jesus, em cada vida que me assiste agora. Pai, se essa palavra está atingindo hospitais, Pai, estiver atingindo, Senhor, leitos e hospitais, em nome do Senhor Jesus, levanta essa pessoa, levanta essa vida, resplandeça nesse coração a luz que há em ti. Tu és a nossa Páscoa, a nossa resposta é Jesus Cristo em mim. Oh Deus, glória de Deus, luz do Senhor, manifestação e poder de Deus nas nossas vidas. Assim abençoa, Pai, oh Deus maravilhoso, as famílias que me assistem agora. Entra, Pai, que a tua glória enche essa casa, que o teu poder enche essa casa, livra essa casa, Pai, cele essa casa em nome do Senhor Jesus, com sangue do Cordeiro, Senhor, imaculado, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Pai, sobre ele, Senhor, todas as nossas enfermidades, diz a tua palavra, os pecados que estavam sobre as nossas vidas, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entra nessa casa, meu Deus, abençoa esta família. Oh, Pai, supra esta mesa, dá leito de descanso, Senhor, que haja harmonia, que haja, Senhor, alegria, que haja paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz, esteja reinando na sua casa, o Deus Todo-Poderoso esteja reinando sobre a vossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que supre todas as nossas necessidades físicas e espirituais, esteja contigo nessa noite, meu irmão, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder, a força do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, deixa eu pedir para vocês mais uma vez. Se inscreva, tá passando aí no seu rodapé. Se inscreva, né? Dá um clique aí, você que ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, né? Aumentando aí o número de inscritos, por favor. Você que nos assiste, muitas compartilhações. E eu sei que você pode compartilhar. Compartilha com seu amigo. Compartilha com seu vizinho. Compartilha com seu colega de empresa, com seu colega de faculdade, de escola. Compartilhe em nome de Jesus, né, essas ministrações, não só a da plenitude de Cristo, mas de todos os ministros que têm pregado a palavra de Deus através dos canais. Compartilhe. É gostoso ouvir a palavra, irmãos. Eu gosto muito de ouvir palavras de outros ministros, né? Tem ministros maravilhosos,
pregando a palavra do Senhor Jesus, ministrando a palavra. E eu, como pastor, eu gosto de comer esse alimento que vem fresquinho para a minha vida, né? Isso é muito importante, muito bom. Então, em nome de Jesus Cristo, compartilhe, né, o nosso trabalho aí, as ministrações da nossa igreja, para todos aqueles que você conhece, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, eu te peço em nome de Jesus. E também já te convido, né, mais uma vez, eu quero crer que em breve, irmãos, estaremos juntos na igreja, né, congregando ali junto, o povo reunido, vamos fazer uma grande festa, né? Será exatamente no retorno, vai ser o aniversário da nossa igreja, e ali vamos estar comemorando também nossos 37 anos de igreja, vamos estar comemorando também a nossa ceia, né? A ceia, e vamos participar da mesa ali, vai ser uma bênção, juntamente com os nossos irmãos de Leme, de Ferraz Vasconcelos, da nossa sede. Então, queridos, desde já vai guardando esse dia. Com certeza eu vou avisá-los antes, né? Mas estaremos retornando, se Deus quiser, em breve, para a nossa igreja, né? Para a nossa comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz e até lá, até mais, lembrando que na terça-feira, estaremos de volta com a pastora Giselda, uma palavra muito maravilhosa no coração das nossas irmãs, né? Serve para toda a igreja, mas é mais exclusivo para as irmãs. E na quinta-feira, nós, mais uma vez, trazendo um pequeno estudo da palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.